Hoje estamos em Ponte de Lima. É a vila mais antiga de Portugal, fica aqui no norte, enfim, pertinho de Braga. E nós vamos falar neste episódio o porquê da dominação romana na Península Ibérica. Por que razão os romanos saem da Península Itálica e resolvem entrar aqui na Península Ibérica? Eu sou Guilherme Gutmann e esse é o canal Guilherme na Europa. Como eu falei, hoje nós vamos falar sobre a ocupação romana aqui na Península Ibérica. Estou aqui no meio desse monumento com os legionários romanos e já eu vou chegar neles, mas a gente precisa retroceder um pouco. Chegar lá num período do início do século III a.C., em que há o domínio do mar Mediterrâneo, está dividido entre um pouquinho de Roma, né? E Cartago é a grande potência. Cartago é uma colônia dos fenícios, que eram chamados pelos romanos de Punite. Por isso, quando tiver a guerra, serão as chamadas guerras púnicas. Muito bem. Roma entra em guerra na primeira guerra púnica pelo domínio da Sicília. E Roma ganha. Roma é a vencedora e começa a exercer um grande domínio sobre o mar Mediterrâneo. E começa a preocupar Cartago. Cartago que ocupa o norte da África e toda aquela região e o sul da Península Ibérica. Pois bem, no meados do século III a.C., um general cartaginês, Aníbal Barca, resolve enfrentar Roma e usa uma estratégia muito interessante. Ele pega todo o seu exército, composto pelos soldados e por elefantes, e sai do sul da Península Ibérica, atravessa os Pirineus e atravessa os Alpes. É um episódio fantástico isso, e chega à Península Itálica e coloca Roma em polvorosa. Os romanos estão desesperados com isso. O que eles resolvem fazer? Eles decidem atravessar o Mediterrâneo e invadir a Península Ibérica, porque isso os permitiria cortar o suprimento das tropas de Aníbal Barca. E é o que eles fazem. E são vencedores. A Segunda Guerra Púnica, também vencida por Roma, né, garante que os romanos começam a entrar na Península Ibérica, afastando, expulsando, vencendo os cartagineses. E com isso, ano 218 a.C., os romanos são vencedores. Muito bem. Encontram resistência dos povos originários, dos lusitanos, dos íberos, dos celtíberos, enfim, todos os povos que habitavam aqui a Península Ibérica opõem resistência, mas vão sendo vencidos e vão sendo incorporados a Roma. E até que um grande líder, né, lusitano, Viriato, opõe uma resistência muito grande aos romanos e obtém várias vitórias, muitas vitórias. Acaba sendo morto à traição e os romanos vão se impondo cada vez mais. Em torno do ano 135 a.C., um grande general romano, Décimo Júnio Bruto, sai de Olisipo, Lisboa, pega o Vale do Tejo e sobe em direção ao noroeste peninsular para enfrentar os povos originários que habitavam aqui, os galaicos, né? Em que uma das tribos deles eram os brácaros, que nós já falamos, que moravam na região de Braga. Muito bem, ele vem avançando e ele dizima todo mundo, é um massacre que ele consegue, tanto que ele ganha o epíteto de galaico. Então o nome dele passa a ser Décimo Júnio Brutus Galaico. Muito bem, e aí ele vem com a tropa e chega aqui no Rio Lima. Esse Rio Lima, ele era conhecido como Rio Lete. E aí nos deparamos com um mito grego, né? O Rio Lete é um dos rios dos Campos Elíseos, do paraíso, e que quem bebesse da sua água esqueceria todo o seu passado e estaria pronto para reencarnar. Então, os soldados romanos chegaram aqui e disseram o seguinte: eu não vou atravessar esse rio.
não tô doido, vou parar aqui porque eu vou esquecer tudo. E se recusaram. Então, de um lado, você tem os soldados romanos, os legionários romanos, os legionários da tropa do 10º Júnior Brutus Galaico, e do outro lado do rio, o monumento do general romano, do 10º Júnior. Por quê? Porque ele atravessa o rio Lima, ele atravessa o rio, e de lá ele começa a chamar os soldados pelo nome para provar que ele não havia perdido a memória. E com isso, os soldados atravessam o rio Lima, chegam ao rio Minho, que é mais ao norte, se deparam com o Oceano Atlântico, ficam maravilhados com o pôr do sol, o sol se pondo no fim do oceano, né? E, enfim, eles conquistam. Mas não é uma conquista definitiva, porque essa foi uma incursão de exploração, com engenheiros para ver estradas, e eles se retiram. E a resistência continua por mais 100 anos. A Pax Romana só vai ser obtida pelo imperador Augusto César em torno do ano 20 a.C. Então essa é, resumidamente, a história da ocupação militar da Península Ibérica pelos romanos. Esse é um miliário. Nas estradas romanas havia isso de tempos em tempos para indicar a distância para a próxima cidade, a distância que estava da cidade anterior. Enfim, era um indicativo, era uma placa moderna, né, em que estavam todas as informações relevantes, inclusive o nome do imperador que construiu isso. Quer dizer, por que esse miliário está aqui perto dos legionários romanos? Porque essa incursão do 10º Júnior Brutus Galaico tinha basicamente uma intenção não de ocupar militarmente, mas de fazer uma exploração prévia para que os engenheiros pudessem construir as estradas que dariam curso à ocupação romana da Península Ibérica. Bom, eu sou Guilherme Gutmann, peço que vocês façam o seu comentário no nosso canal. Deixe o seu like, se inscreva, mas principalmente faça um comentário. Obrigado e até o próximo.